aos pastos verdejantes, às águas de descanso, né, que é a igreja do Senhor, que é a graça de Deus. Graças a Deus por sua vida, glória a Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida e foi Ele que te trouxe a esse lugar, né? Foi Ele que te impulsionou para que você viesse aqui. Eu tenho certeza que se fosse pela sua carne, pelo seu cansaço, né? Se fosse pela sua própria vontade, você não estaria aqui. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele tem sede, né? Ele tem sede do Senhor, ele tem sede da palavra, ele tem sede de estar em comunhão, né? E é Ele que nos move a estar aqui neste lugar. Glória a Deus por você atender a voz do Senhor, a voz do Espírito, né, no seu interior, que às vezes é uma voz tão sensível, né? É uma voz tão leve, tão suave. Se nós não estamos ali aquietados, nós não podemos ouvi-la, né? Não podemos realmente escutar a voz do Senhor, escutar, né, a voz do nosso Deus. Quero lembrar os irmãos, né, que não chegaram logo no início. Nós amanhã teremos o nosso culto sendo transmitido às 20 horas, né, aqui da igreja. Então, reúna a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece, para que amanhã estejamos todos juntos, né? Apesar de não estarmos aqui no local, um culto presencial, mas todos unidos, né, através da internet, recebendo a palavra do Senhor. Nós vamos estar mandando para você a mensagem, né, quanto tempo que falta, para que você esteja acompanhando e esteja nos assistindo aqui a partir das 20 horas, né? E aí depois, se você quiser assistir o apóstolo Miguel Anjos também, que estará transmitindo também um culto ao vivo do Rio de Janeiro, né? Você pode estar assistindo, né? Vai dar tempo de estar assistindo as duas mensagens, né? Então amanhã vamos juntos estar em espírito ligados, né? Nós vamos tentar transmitir pelo WhatsApp, porque aí você pode a comunicação nossa vai ser pelo WhatsApp, porque aí você pode dar uma mensagem, falar de onde você estiver também, nós vamos estar interagindo com você, né? Então, amanhã, 20 horas, nós estaremos aqui trazendo a mensagem da virada para a glória do Senhor. Nós vamos, nesse momento, trazer diante do altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Esse ano, amados, foi um ano abençoado, apesar de toda dificuldade, né? Apesar de toda essa situação que todos nós vivemos, né? A igreja também em todos os lugares viveu, mas graças a Deus, Deus é um Deus de provisão, não nos faltou nada, né? Nós conseguimos estar aí também assumindo os nossos compromissos, né? Estamos com novos projetos já para o próximo ano de 2021, graças à sua generosidade, graças ao seu amor e graças a você entender que quando você está semeando na casa do Senhor, não se trata de dinheiro, mas se trata de investimento, e se trata de investimento no reino de Deus, amém? Então, que bom que você tem o seu coração liberado para isso, né? Para dar, para semear e para ser generoso. Eu tenho ensinado aqui que generosidade é muito mais do que doar, mas é doar com alegria, é doar com prazer, né? É doar com vontade realmente de estar participando, envolvido na obra do Senhor. O amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o teu amor não falha, Pai. Teu amor é sempre o mesmo, é constante em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por tua fidelidade durante todo esse ano, pela provisão do Senhor. O Senhor sempre esteve, Senhor, suprindo cada uma das nossas necessidades. E nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos, Pai, Deus, a bênção da abundância, a bênção da prosperidade e da multiplicação. Ó Deus, que segue todos aqueles que semeiam, todos aqueles que são generosos, ó Deus, na tua igreja e na tua casa. Muito obrigado, Pai, nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar ainda, amados, pelo genro, né, da Salete, né? Vamos orar por ele. Como é que ele chama? Márcio vai chorar. Nós vamos orar por ele e também por essas pessoas, né, que estão às vezes aí enfermas, né, pessoas que estão
talvez com sintomas do vírus também, nós queremos nesse momento liberar uma palavra sobre a vida deles nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós oramos e clamamos a Ti nessa hora, ó Deus, pelos Teus filhos, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa oração, o nosso clamor, ele chega direto ao trono do Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que ouve o clamor do Teu povo. A Tua palavra diz: clama-me e eu responderei. E nós estamos clamando a Ti em prol dessas vidas, Pai. Cada situação, ó Deus, oramos por esses irmãos que estão enfermos, que estão hospitalizados, estão ali, Senhor Jesus, com sintomas, Pai, do vírus, Senhor, estão nas suas casas, às vezes ali, Senhor, recolhidos, Senhor, Deus, nos seus quartos. Nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor esteja manifestando o Teu poder. Nós aqui da Tua casa, da Tua igreja, ó Deus, nós liberamos uma palavra de autoridade, de cura, ó Deus, sobre essas vidas, Pai, sobre o genro da Salete. Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja declara saúde, cura, libertação nessa hora, Pai. Oh Deus, nós não duvidamos do Teu poder, não duvidamos daquilo que Tu podes fazer, Pai. E a Tua palavra diz que se creres, verás a minha glória. E nós cremos, Pai. Cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós não olhamos segundo os nossos olhos carnais, mas olhamos com os olhos da fé. E, ó Deus, com os olhos da fé, nós já vemos, nós já cremos, ó Deus, nessas pessoas levantadas, restauradas para a glória do Teu nome. E aqueles que creem, digam amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando sobre chaves para destravar o nosso ano de 2021, né? Eu já falei sobre a generosidade, sobre a importância do aprendizado, de nós estarmos aprendendo, né, no ano que vem, buscando conhecimento, entendimento, investindo em entendimento. E hoje eu quero dar continuidade nessa última chave que vai destravar o nosso ano de 2021, para que o seu ano não seja como foi este ano, ele seja muito melhor. Diga glória a Deus. E é claro, amados, que eu não estou falando aqui, são várias chaves que nós poderíamos trazer aqui para destravar o nosso ano, né, e a nossa vida no próximo ano. Mas eu trouxe 3, né, que eu julgo serem importantes e que vão fazer a diferença em nossas vidas. Então, a terceira chave para destravar o seu novo ano é algo que muitas vezes parece ser óbvio, mas a maioria das pessoas falham nessa área. A maioria das pessoas, amados, não dão importância para essa chave que eu vou falar, né, para o próximo ano, que vai destravar o seu próximo ano. Então, o que é essa chave? Eu já falei sobre isso aqui no começo do ano, sobre posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Então, a terceira chave para destravar o seu próximo ano é você se posicionar. E eu vou ensinar para você o que é se posicionar. E a importância, amados, disso que eu vou falar para você. Você entenda e receba nessa noite essa terceira chave, que é posicionamento. Bispo, então o que é posicionamento? Posicionamento é você ocupar a área da sua vida de forma correta, autêntica e verdadeira. É você ocupar a área da sua vida de forma correta, autêntica e verdadeira. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 37. Então, posicionamento é ocupar cada área de sua vida de forma correta, de forma autêntica e verdadeira. Cada área da sua vida, né? Seja profissional, seja na sua casa, na sua família, cada área da sua vida você precisa se posicionar de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma correta. Diz assim a palavra do Senhor: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem do maligno, né? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine, Senhor, a nossa mente nessa noite, e que essa palavra, ela venha produzir
frutos e frutos em abundância sobre cada um que está ouvindo nessa noite, Pai. Os internautas, os que estão aqui, Senhor, ó Deus, nesse culto, receba essa palavra, que ela venha produzir transformação e mudanças, grandes mudanças, Pai, para a glória do Teu nome. E todos digam amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Diego. Glória a Deus aí pela sua vida. Então, amados, posicionar-se é você ocupar as áreas da sua vida, cada uma delas, de forma correta, de forma autêntica e de forma verdadeira. Ou seja, se você é casado, você precisa se posicionar, se é homem, né, como marido, e não como um turista dentro de casa, né? Porque tem maridos que são verdadeiros turistas dentro de casa. Se você é casado, se você é homem, você precisa se posicionar não como um rival, né, um oponente ali da sua esposa. Você tem que se posicionar não como um chefe, né, um patrão dentro da sua casa, mas você precisa se posicionar como marido, diga, como marido. Então, nós precisamos nos posicionar de forma correta em cada área da nossa vida. Então, se você é homem, posicione-se como homem dentro da sua casa. Se você é esposa, posicione-se como esposa dentro da sua casa. Então, mas não existe nada mais óbvio do que isso, mas as pessoas não atentam. As pessoas invertem os papéis, ou às vezes não se colocam naquele papel de forma correta, autêntica e verdadeira. E isso destrói a nossa vida e destrói a vida das pessoas que estão convivendo conosco. Então, uma das coisas mais importantes, amados, para nós, é nós nos posicionarmos de forma correta na área que nós estamos ali vivendo naquele momento. Então, cada um de nós, né, tem vários papéis, né? Seja na família, seja na vida espiritual, seja como filho, como pai, como irmão, como líder, como profissional. Nós temos vários papéis. E cada um desses papéis, eles têm que ser vividos, vivenciados de forma correta, de forma autêntica. Porque senão as coisas vão dar errado. Porque senão as pessoas não vão te respeitar. Porque senão as pessoas, elas vão tentar de alguma forma te prejudicar. Porque você não está exercendo o seu papel de forma correta. Você não está se posicionando de forma correta, aonde você deveria se posicionar. Então, se você, meu amado, é um pai de família, né? Eu falei de marido, mas se você também é um pai de família, você não pode ser dentro da sua casa como um juiz que fica julgando o tempo todo. Ou como uma pessoa estranha dentro da sua casa, ou como um irresponsável dentro da sua casa. Irresponsável não é palavrão, irresponsável é aquele que não assume responsabilidade na criação dos seus filhos. Então, se você é pai, assuma a posição, assuma o papel de pai. Não seja um estranho dentro de casa, não seja um autoritário dentro de casa, né? Não seja um irresponsável dentro de casa, né? Mas seja responsável pela criação dos seus filhos. Então isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Isso vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. É algo tão óbvio, né? É algo que a pessoa pensa assim, bispo, mas eu sei, eu como pai eu tenho que ser pai. Mas na realidade nós não assumimos os papéis. Na realidade nós não vivemos cada área da nossa vida da forma que ela deve ser vivida. E isso traz prejuízo, destrói. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 5,37, que o nosso sim tem que ser sim, e o nosso não tem que ser não. Ou seja, nós precisamos nos posicionar, nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos deixar margem, né, para as pessoas não saberem quem realmente está ali naquele momento, né? Precisamos ser autênticos. Então, irmãos, esse assunto ele é extremamente importante para a sua vida e para a minha vida. E a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, fracassam em alguma área dessas áreas da sua vida, por não se posicionar com firmeza.
por não se posicionar com firmeza. Então, muitas vezes isso acontece porque essas pessoas têm receio de desagradar os outros. Às vezes a pessoa não se posiciona dentro de casa, né, como um marido, não se posiciona como um chefe, né, como uma pessoa que está à frente ali de uma empresa, de uma organização. A pessoa não se posiciona como pai, porque ele fica com medo de desagradar os outros, do que as pessoas vão pensar dele, do que o filho vai pensar, do que o familiar vai pensar se ele se posicionar. Você sabe que isso acontece muito com as pessoas na sua posição espiritual, ou seja, na sua fé, naquilo que eles creem. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar para os seus parentes a sua fé, as suas convicções, aquilo que ele crê. Por quê? Com medo de desagradar um parente, desagradar um colega no trabalho. Então, muitas pessoas não se posicionam, não assumem o seu papel, porque tem medo ou tem vergonha de desagradar os outros. Então, o apóstolo Paulo, chamando a atenção dos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 1, de 9 a 10, ele chama a atenção dos Gálatas justamente pela falta de posicionamento deles em relação àquilo que eles haviam recebido. Olha o que diz em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, seja anátema. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chamando a atenção da igreja dos Gálatas, porque aquela igreja, ele havia pregado, ensinado a graça para eles, mas eles estavam ouvindo um outro evangelho, o evangelho judaizante, né? E por causa disso, eles não tinham firmeza, e eles ficavam em cima do muro. Então Paulo está chamando a atenção deles, né? Ele diz assim, olha, admiro-me que tão depressa vocês estejam passando, né, deixando aquilo que eu ensinei para vocês, para um outro evangelho. É o que ele está falando aqui para os Gálatas. Então, por que estava acontecendo isso? Porque eles não tinham firmeza. E aí Paulo, ele diz assim, olha, eu estou aqui, por acaso, tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então ele está dizendo aqui, olha, eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui como servo de Cristo. Eu estou aqui como um homem que serve a Deus, que tem firmeza, que tem posicionamento, né? Eu não estou aqui preocupado se estou agradando a homens, porque se eu agradar a homens, eu vou desagradar a Deus. Então nós precisamos nos posicionar. Paulo está chamando a atenção aqui dessa igreja, porque era uma igreja que estava em cima do muro. Ouviam falar alguma coisa, um ensinamento ali, aí eles ficavam em dúvida do que ele havia ensinado. Não estavam se posicionando, né, como crentes, né? Não estavam recebendo ali o que Paulo estava dizendo. Então, assim, amados, muitos irmãos, muitas pessoas, assim como os Gálatas que estavam ali inconstantes na palavra que receberam do apóstolo Paulo, muitos irmãos hoje não se posicionam na fé, com receio de desagradar os outros. Não se posicionam na fé. Ficam com receio de falar aquilo que são, aquilo que creem. Não tem um posicionamento firme, amados. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, às vezes com os familiares, as pessoas ficam em cima do muro. É o que a gente fala aqui, às vezes é um cristão agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente. Ele não se posiciona. Então, isso acontece muito, amados. Falta de posicionamento naquilo que ele é. Então preste bem atenção no que eu quero dizer, amados. Eu não estou dizendo que você tem que ser grosso ou deseducado com ninguém, mas você precisa ser verdadeiro, autêntico, porque senão você não estará sendo você mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, né, que você se posicionar como cristão é você ser grosso, né? É você ser uma pessoa, muitas vezes, deseducada,
que não ouve, que não respeita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você precisa ser autêntico, se posicionar como cristão, né? Em tudo, no seu trabalho. Você sabe que tem empresários, pessoas que são empresários ou profissionais liberais que não se posicionam. Hoje tem até alguns dizem assim, não é bom misturar essa coisa, sabe, de palavra de Deus, de falar que você é cristão com a área profissional. Meu amado, se você não se posiciona, as pessoas não vão te respeitar naquilo que você é. E no mundo, amados, é o contrário. O pessoal que está nas trevas, eles se posicionam de forma firme naquilo que eles creem, naquilo que eles são. Você pega alguém aí que é voltado para esse lado aí, da ideologia de gênero, né? Essas pessoas, elas se posicionam, não tem vergonha. São posicionados. Esses dias eu estava vindo do metrô com minha esposa e eu vi uma cena que eu fiquei abismado de dois homens, né? Ali se beijando como se fosse um casal, né? E ali no metrô, na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, mas uma coisa assim, escandalosa. Escandalosa. Por quê? Eles se posicionam. Eles não têm vergonha de assumir aquilo que são. Então, para o bem ou para o mal. Então, nós precisamos nos posicionar naquilo que nós somos. Então, uma chave que vai mudar a sua vida, meu amado, no próximo ano, é você se posicionar em cada área da sua vida de forma autêntica, verdadeira, de forma correta. Não fique preocupado em estar desagradando um ao outro, né? É claro que tudo tem que ser feito com amor, tudo tem que ser feito com carinho, né? Você tem que ter essa habilidade de lidar com as situações, mas posicione-se em nome de Jesus. Então, amados, ninguém será bem-sucedido em nada se não se posicionar de forma correta em cada área da sua vida. Vamos repetir isso. Ninguém será bem-sucedido em nada se não se posicionar de forma correta em cada área da sua vida. Ninguém será bem-sucedido em nada. Se você pensar, né, para quem gosta de futebol, se você pensar na partida de futebol, né, cada jogador tem uma posição ali dentro do campo. Cada jogador. Você já imaginou se cada um quisesse ficar numa posição, ele mesmo escolhesse, não quero ficar aqui não, vou ficar na outra posição. Ia dar uma confusão tremenda. Então, cada um tem que estar na sua posição, no seu quadrado. Cada um tem que estar ali no espaço que lhe foi conferido. Porque senão as coisas não funcionam, amados. É uma questão de posicionamento da nossa vida. Então, não vai funcionar se você agir dessa forma, se você não estiver, se colocando naquela área, naquele espaço da forma correta que você deveria estar. Então, não vai funcionar, porque não está cumprindo o seu papel naquele espaço que você deveria estar atuando. Então, muitas vezes, isso acontece, sabe por causa de quê? Por causa de omissão, por causa de fraqueza, por causa de covardia. Por querer agradar todo mundo, você deixa de ocupar o papel que te foi dado, o papel que você deveria ocupar, e isso gera fracasso em sua vida. Então, muitas vezes é por omissão, outras vezes é por covardia, outras vezes é porque a pessoa, ela fica com medo de não agradar os outros, né, ou de desagradar os outros. A pessoa não se posiciona ali na vida como ele deveria se posicionar. E o pior é quando você não se posiciona, as pessoas, elas não te respeitam. Elas nunca vão te dar valor. Você é deixado de lado e você é humilhado quando isso acontece. Então, toda pessoa que não se posiciona, né, ali na sua casa, na sua empresa, na vida espiritual, como um cristão, né, como um líder, essa pessoa certamente, ela não será respeitada, ela não vai ter valor das outras pessoas, ela vai ser deixada de lado e humilhada. Um líder, irmãos, que não assume o seu papel, ele não é respeitado pelos seus liderados. Porque uma coisa é você ser amigo, outra coisa é você ser o líder no momento que você tem que ser líder.
Se nós não nos posicionarmos dessa forma, nós não seremos respeitados. As pessoas não vão te considerar e não vão te dar valor. Se quando você deveria ser líder, você é um amigo. Vocês estão entendendo? Então, no momento que você tem que ser líder, você tem que ser líder. Tem que falar como líder, né? Você tem que se expressar como líder. O momento de ser amigo é outra coisa. Então você precisa se posicionar. Um cristão que não ocupa o seu espaço de discípulo de Cristo, ele também vai ser colocado de lado. As pessoas vão fazer chacota dele. As pessoas vão humilhá-lo muitas vezes. Quantos cristãos são humilhados porque não se posicionam como cristãos? No seu trabalho, na sua família. Quantos cristãos são humilhados? Um profissional que não se posiciona em seu ambiente de trabalho, ele vai sendo deixado de lado. Porque cada ambiente desse, cada área dessa, amados, tem um tipo de atitude que eu tenho de ter. Então, se eu sou um profissional, né, eu preciso me colocar, me posicionar como um profissional ali. Respeitando as regras, os horários, né, sendo uma pessoa correta. Não, sabe, fazendo falcatruas dentro do ambiente de trabalho. Então eu tenho que me posicionar como um profissional, querendo bem ali o desenvolvimento da empresa, porque senão você vai sendo deixado de lado. E tem muita gente que é assim. Às vezes ele não se posiciona como um profissional naquele ambiente de trabalho, e as outras pessoas vão sendo promovidas, vão tendo oportunidades, e ele não. Mas sabe por quê? É porque ele não se posicionou como um funcionário, um profissional naquele momento. E aí as oportunidades vão sendo dadas para outras pessoas. O cidadão que não ocupa o seu espaço cidadão, ele é passado para trás. A gente vê isso todo dia acontecendo. Se você não ocupa o seu espaço de cidadão, sabendo dos seus direitos, né, conhecendo aquilo que é o seu direito, aquilo que é lei, aquilo que não é lei, você vai sendo passado para trás também. Então, vocês perceberam, amados, o quanto é importante que eu estou falando aqui? Se posicionar na vida, em cada área da nossa vida, traz sucesso, traz progresso, traz crescimento para a nossa vida. Faz com que nós estejamos avançando na nossa vida. Então, não fique em cima do muro. Não fique invertendo os papéis. Não fique se omitindo naquilo que você deveria fazer. Tome posição. Todos nós conhecemos, amados, a história de Sansão, né? Sansão que foi juiz em Israel, que foi um homem que nasceu de uma mulher que era estéril, foi uma promessa de Deus, Sansão. E ele nasceu, ele fez o voto de Nazireu, né, de não cortar cabelo, de não tomar bebidas amargas, tinha uma série de restrições, não podia comer comida impura. E ele foi separado desde o ventre. E se tornou para destruir os filisteus, né? Ele que deu início ali, quando entraram na terra prometida, para começar ali a destruir os filisteus, aqueles que eram inimigos de Deus. Mas o que Sansão fez, amados? Ele era um homem separado, diga, ele era um homem separado. Ele era um homem consagrado, diga, um homem consagrado para Deus. Mas ele não se posicionou como um homem separado. Ele não se posicionou como um homem de Deus, como um verdadeiro homem consagrado, separado por Deus, como diz a palavra aqui em Juízes 13, versículos de 3 a 5, olha só. Juízes 13, de 3 a 5. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, e nem coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então Sansão, amados, foi separado, escolhido por Deus, foi um milagre de Deus, a mulher era estéril. E foi separado e consagrado para Deus, para ser um dos primeiros que iria começar a combater os inimigos de Deus, os filisteus, quando eles entraram na terra prometida, né? Mas o que Sansão fez?
ele começou a se misturar justamente com quem Deus falou para que ele não se misturasse, com as mulheres filisteias, né? E se misturou com 2 ou 3 mulheres, depois com Dalila. E aí, amados, veio a tragédia sobre a vida de Sansão, porque ao invés de ele se posicionar como um homem de Deus, né, como um homem consagrado, como um homem que foi separado, fez um voto ali, ele não fez isso, ele não se posicionou como um homem de Deus. E lá em Juízes capítulo 16, versículo 21, 23 e 25, diz assim, olha, Juízes 16, 21, 23 e 25. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, né? Então depois que ele ali se deitou com Dalila descobriu, né, ali onde estava a força dele, e todo mundo sabe a história, aí diz assim, olha, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava o moinho no cárcere. Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para alegrarem-se, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Então olha só o que aconteceu, amados. Sansão não se posicionou como um homem de Deus, como um homem separado, como um homem consagrado de Deus. E o que aconteceu? Ele se tornou escárnio na mão dos seus inimigos, né? Eles disseram assim, traga Sansão, vamos botar ele aqui para brincar com ele, né? Vamos fazer chacota com Sansão. Arrancaram os seus olhos, né? Colocaram ele ali como um boneco, né? Um palhaço diante dos inimigos, e ele acabou por morrer, né? Ele acabou por morrer. Você sabe por quê? Porque ele não assumiu, por não se posicionar, Sansão perdeu a força, a moral, foi humilhado, foi motivo de chacota pelos seus inimigos e morreu. Por não se posicionar como um homem de Deus, como um homem separado por Deus. Falta de posicionamento. Amados, da mesma maneira que não se posicionar gera todas essas coisas, quando você se posiciona de forma correta, você cria excelência, diga excelência. Você gera influência na vida das pessoas, você passa a liderar, você eleva o seu padrão e você progride no lugar aonde você estiver. Quando você se posiciona, você eleva o seu padrão, você cresce, você progride, você gera excelência quando você se posiciona de forma correta, verdadeira e autêntica onde você está. Olha o que aconteceu com Josué. Josué capítulo 24, de 14 a 16. Diz assim, olha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a posição de Josué, amados. Olha a posição de Josué com o povo de Israel, né? Ele disse assim, olha, vocês decidam, ou sirvam aos deuses, aos outros deuses, ou sirvam ao Deus dos vossos pais. Aí ele disse assim, olha, eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué foi próspero em tudo aquilo que fez. Josué foi abençoado em tudo aquilo que fez, porque ele tomou uma posição. Ele não ficou em cima do muro. Ele não ficou pensando, eu não sei se de repente esses deuses aqui vão me oferecer algo melhor. Não. Ele tomou uma posição firme. Ele disse, olha, eu já decidi.
eu e a minha casa serviremos ao nosso Deus. Então, amados, da mesma forma que quando você não se posiciona, né, você muitas vezes é humilhado, como foi Sansão. Quando você não se posiciona, você muitas vezes, as pessoas não te respeitam. Você é destruído. Da mesma forma, quando você se posiciona na sua vida, em todas as áreas, você é uma pessoa que cria excelência na sua vida. Nós precisamos, amados, de pessoas autênticas. Precisamos de pessoas que sejam verdadeiras, pessoas que digam sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Então o sucesso ele acontece, amados, quando nós cumprimos o nosso papel e ocupamos os nossos espaços. Irmãos, estão entendendo? O sucesso acontece assim. Então, como pai, como cidadão, como líder, como homem de Deus, como crente, o sucesso acontece quando nós cumprimos o nosso papel e ocupamos os nossos espaços. Então, irmão, não fique em cima do muro, não se omita, não seja uma pessoa omissa. Se você está achando, amados, que isso é sério, sabe, isso é muito mais sério do que você está pensando. Você sabe por quê? Porque se você não ocupar o seu papel de forma correta, aonde você está, alguém fará isso por você, naquelas áreas que estão vazias. Então, quando você não se posiciona naquela área, né, alguém vai ocupar esse lugar por você. Alguém vai estar naquele espaço vazio. E isso vale na nossa família, na nossa vida profissional e na nossa vida espiritual. Se você não ocupa o seu espaço ali como um profissional, meu amado, você pode ter certeza que vai vir alguém e vai ocupar o seu espaço. Na sua casa, se você não ocupa ali o seu espaço, certamente alguém virá para suprir esse espaço. Porque espaços não ficam vazios. Diga, espaços não ficam vazios. Então eu quero dizer uma coisa para você que é homem. Se você é homem e não ocupa o seu espaço de homem na sua casa, você fica só no bar com os amigos o tempo todo, você fica de frente à televisão ou da internet, ou só no futebol, talvez o seu filho ocupe esse lugar. Talvez a sua sogra ocupe esse lugar. Talvez outro homem ocupe esse lugar. Isso acontece mais nos casamentos, amados. Porque muitos não estão ocupando o seu papel como marido ou como esposa. E aí, o que acontece? Vem outro e ocupa o lugar. Camarada só fica no bar com os amigos. Ou só fica na frente da televisão. Né? É um turista dentro de casa. De repente, tem um outro ocupando o seu lugar. Então, quando você não se posiciona, alguém vem e ocupa aquele lugar que era seu. A mulher também, da mesma forma. Então, todas as vezes que nós não ocupamos a nossa posição dentro de casa, nós como homens, você pode esperar que alguém vai ocupar. Às vezes pode ser o seu filho, né? Às vezes pode ser uma outra pessoa, às vezes pode ser um outro homem que venha e ocupe o seu lugar. Porque espaços não ficam vazios. Então isso está acontecendo demais dentro das famílias, dentro dos lares, né? Porque espaços não ficam vazios. Hã? As avós tomando conta dos filhos, né? Que a Alex está dizendo aqui, dos netos, está acontecendo também. E as pessoas deixam de ocupar os seus espaços. Então isso não dá certo, amados. Espaços, você sabe, aí o que acontece? Nesse caso aí dos netos, que os avós estão cuidando, né? Os filhos vão se afastando dos seus avós, dos seus pais. Por quê? Porque por causa da distância. O pai, ao invés de ocupar o seu espaço, ou a mãe, deixa com o avô, vai separando, vai distanciando, e aí o pai perde a autoridade do filho, o pai perde o amor do filho, porque
mudança de papéis, inversão de papéis. Então, meu amado, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Sabe por que nós estamos vendo hoje uma geração de jovens rebeldes? Nós estamos vendo hoje uma geração de jovens que são atrevidos, insubordinados, jovens que são folgados, amados, que levantam tarde e não querem trabalhar, e ainda querem que os pais estejam comprando, bancando coisa para eles. Você sabe por quê que isso está acontecendo? Uma geração de jovens assim, quantos estão vendo isso aí? Ou é só eu que estou enxergando isso aí? Você sabe por que nós estamos vendo isso, amados? Porque pais não estão se posicionando como pais, não estão falando como pais, não estão agindo como pais, estão deixando as coisas correrem solta. E aí a gente está vendo uma geração de jovens rebeldes, insubordinados e folgados. Imorais. E imorais também. Não tem decoro, não tem moral. Você sabe por quê? Porque os pais não assumiram o seu papel de pai. Porque os pais não assumiram o seu papel de pai. Porque os pais não podem ser frouxos, amados. É o que eu falo sempre aqui, pai naca, né? Então está cheio de pai naca, pai frouxo, pai que não usa a sua autoridade. Pais que têm que instruir e não instruem. Então pais, eles não podem ser frouxos, pais têm que instruir. E quando eu falo frouxo, amados, eu não estou falando que o pai tem que ser ignorante, não. Não precisa ser ignorante, não. Mas ele precisa ter firmeza, sabe? Para educar, para ensinar. Por isso que a gente está vendo tanto de filho desse jeito. Pais têm que instruir o tempo todo, diga tempo todo. Ah, mas eu não aguento, bispo, eu não aguento mais esse menino. Se você não aguenta, quem que vai aguentar, meu amado? Não é verdade? Se você não está aguentando, quanto mais os de fora. E a desculpa das pessoas é essa, não é, pastora? Ah, não estou aguentando esse menino. Chega, não aguento mais. Então, pais que não instruem o filho o tempo todo. Eu sempre digo isso aqui, amados. Eu não tenho filhos educados, não é porque foi uma bênção que Deus me deu, não. Foi porque nós instruímos o tempo todo. Instruímos nossos filhos a cumprimentar as pessoas quando chegar no lugar, a beijar, a respeitar, a ter carinho com os mais idosos. Isso foi instrução o tempo todo. Nós éramos chatos o tempo todo. Nós nos posicionamos como pais, eu e a minha esposa. E aí, qual é o resultado? Filhos abençoados, filhos educados. Então, pais têm que instruir o tempo todo. Pais têm que ensinar princípios, valores e educar os seus filhos. Diga glória a Deus. Pais têm que abrir o coração para os seus filhos. Têm que tocar também na emoção dos seus filhos. Então, por que nós estamos vendo essa geração de pessoas rebeldes, de pessoas que são ingratas, de jovens que são imorais, jovens que não respeitam, jovens que não produzem, folgados, amados? Porque pais não se posicionaram como pais. E aí inventa um tanto de desculpa, porque eu trabalho muito, né? Meu amado, então para que você foi ter filho? Para que foi ter filho? Então, se você, sabe, fez um filho, agora assuma, né? Cuide dele, instrua, arrume tempo, sabe, para cuidar dos seus filhos. Porque senão você está aí cooperando para uma geração rebelde, desobediente, ingrata, uma geração imoral, insubordinada, rebelde, atrevida e folgada. Então isso é porque pais não se posicionaram. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Pai é pai e pai não é amigo. Pai é pai, pai não é amigo. Bispo, então pai não tem que ser amigo? Não, amados. Pai é infinitamente mais do que amigo. É infinitamente mais do que amigo. As pessoas estão confundindo as coisas, né? Pai tem que se posicionar como pai.
Porque pai é aquele que direciona, pai é aquele que diz não, pai, amados, é aquele que chama atenção, pai é que disciplina, amigo não faz isso não. O pai tira dinheiro todo dia do bolso para bancar a comida do filho. Amigo faz isso? Então, olha, pai não é amigo. Pai é pai. Amigo é amigo. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Porque tem muito pai agindo com o filho como amigo e o filho não respeita um amigo. Amigo não respeita amigo, às vezes até trai amigo, né? Então, pai é pai, pai envolve entrega, pai envolve sacrifício, responsabilidade. O pai dá a vida pelo seu filho, amigo não dá. Então, chega dessa conversa fiada de que pai é amigo. Pai é muito mais do que amigo, vai muito além do que amigo. Amigo é coisa fácil. Amigo é coisa fácil, né? Porque o amigo, ele quer agradar o outro o tempo todo, não é verdade? O tempo todo. Mas pai é infinitamente mais do que amigo. Amigo é algo muito mais simples, amados. Então, pais que não se posicionam, não têm respeito dos filhos, e às vezes são até abandonados, eu sei o que eu estou falando. Pais que não se posicionam como pais, não têm o respeito dos seus filhos e muitas vezes são abandonados pelos filhos. Porque quem não se posiciona é humilhado e às vezes é até abandonado. Falta de posicionamento. E o que acontece, amados, quando um pai ele se posiciona como amigo e não como pai? Destrói o filho. Destrói o filho. Porque aí ele não impõe limites, sabe? Ele destrói a vida do filho, ele não passa valores, ele não diz o que é certo, o que é errado, como o pai, quando um pai se coloca com um amigo. Ele deixa o filho quebrar a cara de qualquer jeito, sabe? Não está ali para estar instruindo o filho o tempo todo. Ele deixa o filho com o celular o dia todo. Porque pai que age como amigo age dessa forma. Então, posicione-se, meu amado, de forma correta, de forma autêntica. Se você é pai, seja um pai verdadeiro, autêntico. Fale como pai, haja como um pai. Se você é mãe, haja dessa forma. Se você é casado, haja com a sua esposa, com o seu marido, de forma autêntica, de forma correta. Se você é líder, haja como líder. Então, posicione-se de forma correta, autêntica e verdadeira em cada área da sua vida. Em cada área. Você sabe, isso é uma coisa tão verdadeira, mas que eu sou filho de militar. E às vezes os militares, acontece muito isso. O militarismo é uma coisa tão forte que ela fica impregnada na vida da pessoa, né? Então, o camarada, ele é militar, está servindo ali no quartel, está trabalhando no quartel, e quando ele volta para casa, na posição que ele é de pai, de marido, sabe o que ele é? Continua militar. Já para cá, né? Não pode, sabe? Continua militar. Levanta cedo. Então, tudo com regime militar. Por quê? Ele trouxe do quartel para cá, ele não deixou aqui o militar aqui, ele foi para casa e continuou militar com a esposa e continuou militar com os filhos. Quem é militar sabe disso, porque é algo tão forte, né, que fica impregnado na vida da pessoa, que ele não consegue desvencilhar. Ele está vivendo o papel aqui na profissão dele de militar, mas dentro de casa ele continua sendo militar. Ele não é o pai que deveria ser, ele não é a esposa, o marido que ele deveria ser para sua esposa. Então, posicionamento. Posicione-se, meu amado, em 2021, em cada área. Sabe? Seja ali verdadeiro, seja autêntico. Não fique com medo de desagradar os outros, né? É claro que quando eu falo assim, mas tem que ser com sabedoria, tem que ser com educação, as coisas tem que ser assim, não pode ser, sabe, querer ser uma pessoa, um grosso, um louco, não. Mas posicione-se de forma correta, verdadeira na sua vida. Não fique em cima do muro em 2021. Assuma os seus papéis em cada área da sua vida. Meu amado, e a sua vida vai prosperar. Porque as pessoas só respeitam aquele que se posiciona dessa forma. Ninguém respeita uma pessoa que não se posiciona. Ninguém respeita. Ele é humilhado, é o que fez com Sansão. Ninguém respeita uma pessoa
que não se posiciona. Então, se você é filho também, eu falei muito de pai, mas filho também, você se posicionar como filho. Então, filho, amados, não fica agredindo o pai. Filho não fica batendo boca com o pai. Filho não fica querendo mandar, não pode mandar em pai, porque essa não é a posição de filho, essa é a posição de pai. E tem muito filho que está agindo assim. Está colocando os pais como se fossem filhos deles, inversão de papéis. Então, posicione-se em 2021. Essa é a chave para o seu sucesso. Essa é a chave para a prosperidade na sua vida, meu amado. Assuma o seu papel. Assuma a posição que Deus te colocou, sabe? Na vida espiritual, como cristão, seja um cristão autêntico. Não tenha vergonha de assumir aquilo que você é diante dos seus familiares, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que você convive. Seja verdadeiro e seja autêntico. Seja o seu sim, sim e o seu não, não, para a glória de Deus. Amém? Essa é a chave que vai abrir portas para você no próximo ano. Né? Continue, sabe, firme nesse propósito. Seja generoso, busque aprendizado e posicione-se no ano de 2021. Você já tem as chaves para começar o ano de forma diferente. Eu poderia falar muitas chaves aqui, mas eu separei essas 3, para que você, sabe, comece o seu ano de forma diferente. Mas é como a Bíblia diz, amados, aquele que ouve a palavra e que não coloca em prática, essa pessoa ela é insensata. É como alguém que olhou a sua imagem no espelho e ele saiu e logo se esqueceu de como era. Então coloque em prática, né, a generosidade, coloque em prática essa sede de buscar o aprendizado, de crescer cada dia mais, coloque em prática esse posicionamento que você precisa ter no próximo ano. Eu não sei como é que você tem sido na sua casa, como marido, como filho, como esposa, eu não sei. Mas avalie isso, meu amado. Como você tem que se colocar dentro de casa? Será que você é uma pessoa sem firmeza? Uma pessoa que não tem identidade? Sabe, uma pessoa frouxa, né, na sua vida? Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Agradecer a Deus por ter trazido nessa palavra aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra do Senhor, que é verdadeira, que é viva e que é eficaz, Pai. E nós nessa hora pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude, Pai. Nós sabemos que muitas coisas, Senhor, são difíceis para nós mesmos de mudar, de conseguir mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, Senhor. Mas nós temos o auxílio do Teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Ele é o ajudador. E nessa hora nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude. Nos ajude a mudar, Senhor, o nosso comportamento. Nos ajude, Senhor, a agir, ó Deus, da forma que nós recebemos aqui durante essas 3 celebrações, essas 3 ministrações, Pai. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a agirmos com generosidade no próximo ano. Abrimos o nosso coração, ó Deus, a não retermos, Senhor, mas que possamos, Senhor, abençoar para sermos abençoados, que possamos semear para colhermos, que possamos, Senhor Jesus, lançar, Senhor, ó Deus, oferecer para podermos ser retribuídos também em nossa vida. Deus, abre também em nós esse desejo, essa sede pelo entendimento, pelo conhecimento, pela busca, Senhor, do aprendizado. Ó Deus, tira de nós toda preguiça, todo comodismo, Senhor, às vezes orgulho e às vezes comodismo, que nos impedem, Senhor, ó Deus, de pedir ajuda, de aprender, de crescer, de desenvolver. Nós ficamos presos ao comodismo e ao orgulho. Pai, nós pedimos também que nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos. Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem, Deus, nessa noite, ele sentiu o toque do Senhor, porque ele não está se posicionando, às vezes, na sua casa, como pai, como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como um líder, onde deveria ser líder, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós precisamos da Tua ajuda. Sem o Senhor, ó Deus, nós não podemos, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. O Senhor é que nos capacita, o Senhor, ó Deus, é que nos faz, ó Deus, crescer, avançar e progredir a cada dia.
Por isso nós te pedimos ajuda, Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor, eu te peço ajuda. Ajuda-me, ó Espírito Santo de Deus. Deus, a mudar essas atitudes, esses comportamentos. Ó Deus, ajuda-me, Senhor, a caminhar nesse próximo ano, Senhor. Ó Deus, que seja um ano de prosperidade, de transbordo, um ano de crescimento na nossa vida, Pai, como nunca foi. Porque às vezes, ó Deus, uma bênção, uma tragédia como aconteceu esse ano, Senhor, ela esconde por trás dela grandes oportunidades de mudança, de crescimento, Pai. E nós cremos, Senhor, ó Deus, que toda esse sofrimento desse ano, do próximo ano, Deus, vai se tornar em crescimento para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, familiar, a nossa vida espiritual. Nós recebemos isso, Senhor, sobre as nossas casas. Nós profetizamos que seremos muito melhores no próximo ano. Nós não seremos como fomos esse ano, mas seremos muito melhores. Diga assim: eu recebo, Pai. Eu declaro sobre a minha vida, Senhor, o crescimento, o progresso, Senhor, para a glória do Teu nome. E eu renuncio nessa hora, Pai, a tudo aquilo que está tentando me impedir. Ó Deus, às vezes orgulho, às vezes é vaidade, às vezes é preguiça, comodismo. Pai, eu renuncio, diga: eu renuncio a isso, Pai. E eu agora estou, Senhor, na estrada, no caminho, ó Deus, do crescimento, Pai, para a glória do Teu nome. Eu já tenho as chaves, diga: eu já tenho as chaves, que podem abrir, que podem destravar, Senhor, esse novo ano na minha vida, Pai, para que seja um ano grande, Pai, um ano de conquistas, um ano, Senhor Jesus, ó Deus, aonde eu, Senhor, serei o protagonista da minha história, aquele que vai assumir as rédeas da minha vida, para a glória do Teu nome. E não vou dar desculpas para nada, Pai, mas eu vou tomar posse e vou assumir as rédeas de uma vida por cabeça, uma vida vitoriosa, e nada vai me impedir, porque Tu estás comigo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Erga as suas mãos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra, Pai. Ó Deus, nós terminamos aqui, Senhor, essa palavra, Senhor Jesus, essas chaves para destravar o nosso ano. E nós já, ó Deus, tomamos posse delas em nossas mãos. Em nome de Jesus, pela fé, Pai, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Livra-nos de todo mal, da peste, Senhor Jesus, ó Deus, que está, ó Deus, por esse mundo, Pai, afora. Livra-nos em nome de Jesus, Pai, e manifesta a Tua glória e o Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus. E aqueles que receberam essa palavra, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória, diga assim: olha, eu vou avançar, eu vou crescer para a glória do Senhor. Graças a Deus. Amém. Declare sobre a vida do seu irmão essa palavra aí. Glória a Deus.